Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula, né, de contratos. Antes de falarmos sobre a matéria, eu quero lembrá-los da questão do grupo, né, dos grupos, eu digo dos trios, que eu pedi para vocês fazerem e me encaminhar. Então, nós precisamos encaminhar hoje, né, para a aula de hoje, que eu preciso que vocês encaminhem esses grupos para eu poder organizar uma situação aqui para a prova de vocês. Tudo bem? Encaminhei antes desse vídeo, tem um vídeo ali que espero que todos tenham assistido. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o contrato de fiança, né? Porque é um contrato que finaliza a nossa matéria desse bimestre. E precisamos falar um pouquinho desse contrato. Falamos do contrato de seguro, agora temos que falar do contrato de fiança. O contrato de fiança, como nossa matéria fala, ele é um acordo bilateral, né? Um contrato entre as partes. Porém, nós vamos ver durante a matéria que existem espécies de contrato, que dentre essas espécies nós temos esse contrato de fiança que é bilateral, né? Porque precisamos de duas ou mais partes e ele vai ter o seu efeito que nós também vamos analisar com calma, os efeitos desse contrato de fiança. Esse contrato de fiança, ele está no artigo 818 a 839. Então, vamos lá, né? Abrir este código aí, tão adorado código, e vamos falar um pouquinho desse contrato de fiança. Eu acho que todo mundo, ou a maioria de vocês, já precisou que alguém realizasse um contrato de fiança com o credor, ou precisou, ou tem conhecimento, né? De fulano de tal foi fiador, eu fui alugar um apartamento e precisei de um fiador. Eu acredito que a maioria de vocês saibam do que nós estamos falando. Desculpa. Como eu falei para vocês que esse contrato de fiança ele veio, né? Está previsto no artigo 818 seguintes. Eu coloquei lá no slide de vocês, inclusive o artigo 818, porque ele nos traz perfeitamente como se caracteriza, como se configura esse contrato de fiança, porque ele dispõe assim: pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer o credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Significa o quê? Se vocês analisarem, tava me olhando aqui, eu acho que faltou pentear direito esse cabelo. Mas vamos voltar aqui, desculpa. É que esse negócio de vídeo, eu gravo no celular, né? Então eu fico me vendo, como diz, o tempo todo. Então é inevitável não enxergar. Mas vamos lá. Finjam que não viram. Só a professora Janaína que viu. Se vocês analisarem o artigo 818, vocês conseguem observar com tranquilidade algumas das características de quem são as partes. Vamos quebrar um pouquinho esse artigo, né? Ele dispõe assim: pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor. Significa que existe uma obrigação, né? Porque ele diz credor. Existe uma obrigação em que há um credor e um devedor, e uma terceira pessoa, ela assina um contrato declarando o seguinte: olha,
eu garanto esse negócio jurídico que vocês estão realizando. Se o devedor não cumprir com a obrigação, eu estou declarando que eu garanto essa obrigação, a realização dessa obrigação, né? Ele não vai ser parte da relação contratual entre credor e devedor. Não, ele é uma garantia. Não é ele quem vai assinar como parte no contrato principal, né? Eu vou fazer um contrato de locação e eu preciso apresentar uma garantia. Eles me exigem uma garantia fidejussória ou uma garantia real. E eu tenho a opção de fazer a garantia fidejussória. Converso com algum parente, com algum amigo, alguma amiga. Chego lá para minha amiga Elisane e falo: Elisane, o negócio é o seguinte, não tenho quando eu preciso alugar aí uma casa e estão pedindo um fiador. Vou lá bater na porta da minha amiga e falo: ó, é o seguinte, eu assino o contrato de locação, mas eles querem um fiador para assinar o contrato de fiança. E a Elisane aceita esse contrato, essa relação, e nós ficamos aqui, eu e o dono do imóvel, num contrato em que a obrigação, né, de ele me entregar o imóvel para eu residir, em contrato de locação, e eu pagar as parcelas. E o contrato da Elisane é com o proprietário do imóvel, que se porventura eu não pagar, ela vai responder. Então, são contratos, relações jurídicas distintas, mesmo que seja acessório da principal, ok? E ele é feito dentro do próprio contrato principal, né? Ele tem a sua assessoriedade. Mas a relação jurídica o contrato é entre o credor e o fiador. Significa que se eu não arcar com aquilo que eu me comprometi como devedora, o fiador pode sim ser responsabilizado. Por quê? Porque ele concordou, ele assumiu uma obrigação conforme o artigo 818. E é algo voluntário, ele não é obrigado a assumir, porém, se o fez, ele poderá sim ser responsabilizado. Então, quando nós observamos isso, esse artigo 818, nós já tiramos as partes do contrato de fiança, credor e fiador. Essas são as partes do contrato de fiança. E também conseguimos observar qual é a finalidade do contrato, que é garantir uma obrigação se porventura o devedor não o realizar, não cumprir essa obrigação. E como com todo contrato que nós já estudamos e verificamos, esses contratos eles têm algumas características, né? Tem suas classificações. E nós vamos falar um pouquinho sobre as características e classificações desse contrato de fiança. A primeira característica desse contrato de fiança é a questão da sua acessoriedade, que é o que eu já falei para vocês, que eu já expliquei para vocês, que ele é um contrato acessório. Por quê? Porque eu só consigo efetivar um contrato de fiança se eu tiver uma obrigação principal pelo qual o fiador vai se comprometer, vai garantir, né, se o devedor principal não o realizar. Então, a primeira característica, né, desse contrato de fiança é a ser uma obrigação acessória, a sua questão de acessoriedade, que com isso ele tem algumas consequências, tendo em vista que se ocorrer a extinção do principal, da obrigação principal, vai também ocorrer a extinção da fiança. Todas aquelas questões de casos de nulidade da obrigação principal,
resulta na extinção da fiança. Salvo na questão de anulabilidade, né, por capacidade, porque se de repente eu faço um contrato, eu como credora faço um contrato com alguém que não tem uma capacidade civil absoluta e possa ser discutido, né, futuramente, e alguém seja fiador, o fiador ele fez um contrato comigo. Essa anulação do negócio jurídico, ele se for alegada, né, lá na hora da obrigação, o devedor chegar e falar, viu, eu não vou te pagar porque eu não tenho capacidade, o fiador ele pode responder sim, porque ele fez um contrato sabendo da capacidade ou não. É a questão da boa-fé, ok? Outra característica desse contrato de fiança é, dependendo, né, a forma que for descrita nesse contrato, ela pode ser subsidiária ou solidária. O que significa isso? A fiança vai ser subsidiária, ter uma característica subsidiária, quando o fiador tiver a obrigação de arcar com aquela obrigação que o devedor deixou de realizar, de forma subsidiária no seguinte assim, olha, eu sou fiadora, o devedor não arcou com as obrigações dele, correto? E a parte contrária, o credor, ele vai ter a obrigação, primeiro, de executar o devedor. Se nada encontrar em relação ao devedor, aí sim ele vai buscar bens, o patrimônio do fiador. Esse é o procedimento que se realiza quando nós temos uma fiança subsidiária. Primeiro cobra-se o devedor, posterior a não encontrar bens em relação ao devedor, busca-se bens, né? Executa-se e cobra-se os bens do garantidor, que nós temos aqui a questão do subsidiário. Aí pode-se, né? Deve-se buscar o devedor. E a outra característica, da outra forma, é quando nós falamos da fiança solidária. Nessa fiança solidária, ela vai constar tanto a subsidiária quanto a solidária, gente, ela vai constar no contrato, tá? Se de repente nada constar os termos lá no contrato, nós vamos entender que ela é subsidiária. Na solidária, vocês viram obrigações solidárias, né? Eu acredito que em direito de obrigações vocês viram aquela classificação da questão de obrigação solidária ou obrigação subsidiária, isso vocês já viram. É quando tanto o devedor e fiador eles são responsáveis pelo valor da obrigação ou pelaquela obrigação pelo todo. Se um não pagar, o outro paga. Significa que se não for cumprida a obrigação por parte do devedor, o credor tem a possibilidade de acionar o devedor, mas se ele optar em acionar diretamente o fiador, ele pode. Por quê? Porque o fiador, ele no momento em que efetivou o contrato, ele aceitou essa possibilidade, né? Ele vai estar expressamente escrito essa obrigação solidária. Sempre lembrando que, por ser um contrato de fiança, algo que vai beneficiar uma terceira pessoa, né? E por ser uma questão de garantia, a interpretação dela, ela é restritiva. Nós não podemos fazer uma interpretação benéfica ou extensiva. Sempre vai ser benéfica, digo assim, não podemos fazer benéfica ao credor, não. No contrato de fiança, nós vamos sempre ter uma interpretação restritiva, é aquilo que está no contrato, aquilo que eu me responsabilizei como fiador, o que eu estou dando garantindo é o que eu vou
realizar e ter a obrigação, e benéfica no sentido daquele que vai ser responsabilizado, ok? Então essas são as características subsidiária e solidária. É ao visualizar como credora quem eu posso cobrar, quem eu posso executar caso o devedor não venha cumprir a obrigação no prazo estipulado. Subsidiária, primeiro eu vou cobrar o devedor, posterior a ele, se nada encontrar, vou cobrar o fiador. Na solidária, eu tenho a opção de cobrar os dois ou eu tenho a opção de cobrar tão somente um deles, né? Porque são solidários, são responsáveis pelaquela obrigação. Outra característica do contrato de fiança, que é aquela classificação quanto aos seus efeitos, ele vai ser unilateral, porque ele gera obrigação tão somente para o fiador, significa que se não tiver o cumprimento pela obrigação, o fiador que tem, né, a obrigação em relação à garantia que ele deu, então ele é considerado quanto ao seu efeito unilateral. Formal, porque ele precisa estar escrito, não presume-se um contrato de fiança, ele tem que estar devidamente escrito, expresso, então ele é um contrato formal, também chamado de solene, que nós vamos falar um pouquinho a mais quando nós falarmos sobre os requisitos subjetivos, objetivos e formais do contrato, por ser um negócio jurídico. E uma coisa interessante aqui que eu acho que nem todos têm o conhecimento a respeito é que esse contrato de fiança ele pode ser gratuito ou oneroso. Significa o quê? Geralmente ele é gratuito, né? Geralmente a pessoa vai eu digo assim, por confiança, por camaradagem, por amizade, né? E ela vai por parentesco, ela vai lá e acaba fazendo esse contrato de fiança sem contrapartida nenhuma do devedor. Mas há sim a possibilidade de um contrato oneroso. Há sim uma possibilidade do devedor arcar com o valor para com o fiador, porque ele é um contrato. Olha, eu assino, mas para eu ser fiadora, para eu assinar um contrato de garantia fidejussória para você, afinal de contas eu estou garantindo algo que se você não fizer, eles vão vir buscar os meus bens, eu que vou ser cobrada, eu faço, mas esses contratos de fiança que eu assino por um valor X, né? Então ele se torna oneroso, quem vai arcar com isso vai ser o devedor, né? Outra característica é a questão das responsabilidades. No contrato de fiança, como eu falei para vocês que ele é formal, ele tem que estar escrito, e também falei que a interpretação dela é restritiva, tem que constar obrigatoriamente, presta atenção, por que eu falo isso obrigatoriamente? A fiança, ela tem que estar para responsabilizar, né, o fiador, ele tem que estar constando, como eu acabei de falar para vocês, expresso no contrato, tá? Olha, fulano de tal é fiador, e tem que estar expresso essa fiança, para que a pessoa realmente tenha assinado, tenha realizado um contrato de fiança e para que o credor realmente tenha uma garantia fidejussória, né? Que são garantias pessoais. Então, quando falarem para você, a fiança é uma modalidade ou uma espécie de garantia fidejussória, sim, ela é uma espécie de garantia fidejussória, tá? Porque ela é uma garantia pessoal, é aquela garantia representada por uma pessoa. Eu tô tentando abrir aqui o Código Civil, já estava aberto, mas acabei apertando no lugar que não deveria aqui e saiu do que eu queria. Que eu quero verificar um artigo aqui para vocês. Dentro da questão de responsabilidade,
né, dessa contrato de fiança, eu preciso me atentar no artigo 822, que ele dispõe o seguinte: não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais desde a citação do fiador. O que significa isso? No momento em que eu leio esse artigo 822, eu passo a entender que quando eu faço um contrato de fiança, eu tenho que me atentar, eu tenho que prestar atenção para que eu limite a minha responsabilidade, né? Eu tenho que verificar, analisar, olhar aquele contrato como fiadora e verificar até onde eu sou responsável, né? Até eu estou garantindo o quê? Eu estou garantindo a obrigação principal, eu estou garantindo todos as despesas decorrentes desse contrato. O que eu estou garantindo? Então, se não existir uma cláusula que limite a obrigação do fiador, pelo artigo 222, ele vai ter uma obrigação, uma responsabilidade limitada. Tudo aquilo que decorrer, todos aqueles prejuízos, tudo aquilo que decorrer daquela obrigação principal que o fiador está garantindo, ele também é responsável. Por quê? Porque eu não tomei o cuidado de verificar se eu estava garantindo algo limitado, eu estava limitando a minha responsabilidade. Então, a responsabilidade do fiador, ela vai ser limitada conforme descrito no contrato, mas se não tiver limitação na minha obrigação, ela vai ser de forma ilimitada. O fiador vai assumir a garantia de tudo aquilo que venha decorrer em relação àquela obrigação principal do devedor e credor, ok? Então tem que tomar muito cuidado com esse artigo 822, que descreve sobre a responsabilidade do fiador, para não ter problema, né? Depois lá o devedor deixou de cumprir a obrigação, teve juros, correção, precisou propor uma ação. Dessa ação teve custas processuais, os honorários de sucumbência, e de uma garantia que eu achei que estava garantindo 10 mil, eu acabei garantindo um valor muito maior. Por quê? Porque eu não tomei cuidado de visualizar aquela cláusula, se tinha limites da minha responsabilidade da garantia que eu estava dando. Então, tomar muito cuidado. E outra característica do contrato de fiança é ela ser personalíssima, né? Significa que quem está garantindo é a pessoa do fiador. Ela está se responsabilizando, não é o esposo dela. Tanto que para eu ser fiadora, e se eu for casada, nós vamos ver lá para frente, eu preciso da anuência do meu esposo, porque corre o risco de 50% dos bens que eu divido com ele, né, serem escutidos, serem executados em decorrência de um não pagamento por parte dele. Mas isso nós vamos ver com calma lá. Então, por ser uma obrigação, uma garantia pessoal, por ser uma garantia fidejussória, ela se torna uma garantia personalíssima, ok? Essas são as características principais em relação a um contrato de fiança, que eu vou pedir para vocês olharem com muita tranquilidade, com calma, né? Atentarem aí para a assessoriedade, para a questão dessa responsabilidade limitada, até quanto eu estou responsável, até quando eu não sou responsável. A questão de saber que não existe uma fiança presumida, não existe uma fiança verbal, ela tem uma formalidade expressa, tem que estar expressa, caso contrário, eu não sou fiadora. E sempre lembrar que quando eu falo de fiança, de contrato de fiança, que tem a finalidade de garantia, como eu já falei, é uma garantia pessoal, fidejussória, ela não se confunde com a garantia real.
Porque a garantia real, eu estou dando em garantia um determinado bem. Essa garantia, ela vai em cima de bens, né? A hipoteca, a penhora, adcrese, isso nós vamos ver com calma lá no sexto período. No próximo período nós nos encontramos falando um pouquinho sobre isso. Aqui, ela é uma garantia fiduciária porque ela é representada por pessoas. Fiança, aval é outra forma, né, de garantia pessoal. Ok? Eu vou finalizar esse vídeo, porque eu tô cuidando aqui do tempo, para iniciarmos o outro para não ficar tão longo. Daí no próximo eu vou falar um pouquinho dos requisitos e das espécies desses contratos.